Paz do Senhor, meus irmãos. Viemos aí hoje falar desse pastor Frederick, que é um pastor lá do Quênia, onde ele vem relatando aí que após ele expulsar o demônio de uma irmã, ele chegou em casa e sofreu uma retaliação do diabo aí, né? Onde ele conta que ele chegou em casa e começou a sentir muita dor nas pernas, dor na nuca. E no outro dia de manhã, quando ele acordou, ele não conseguia nem andar. Para ele se locomover de um lugar para o outro, ele tinha que ir se arrastando. Então ele veio a sofrer essa retaliação aí. Ele tem um ministério de libertação, né? Onde a gente vai ver as imagens aí do ministério dele, onde ele tem esse ministério de libertação. Em Marcos 9, versículo 17, diz que uma multidão veio pedir ajuda para Jesus libertar o filho dele, né? Que espumava pela boca, que tinha muitos demônios e tal. E Jesus deu uma ordem e libertou ele. No qual ele perguntou por que os seus discípulos não conseguiram expulsar. Porque os discípulos de Jesus tentaram expulsar esse demônio e não conseguiram. E aí Jesus disse, tem uma certa casta de demônios que só se liberta com jejum e oração. Então a gente tem muitos tipos variáveis de demônios. Tem demônios que saem com uma ordem de libertação, ele sai. Tem muitos demônios que são muito poderosos. Então exige aí um esforço maior, né? Então aonde veio uma irmã ali, que vocês estão vendo na imagem aí, que ela dizia ter 7 demônios, né? Poderia ser 7 legiões de demônios, né? Onde eram os demônios muito poderosos. E esses demônios aí enfrentou o pastor aí, né? Falou que não ia sair, que ele ia sofrer uma retaliação, que era para ele deixar eles em paz, né? Mas o pastor foi lá e fez a oração lá e expulsou esses demônios, no qual esses demônios veio depois aí a retalhar ele, né? Quando ele chegou em casa aí, ele começou a sentir as dores, dores nas pernas, no qual ele quase ficou paralítico aí. Então você vê aí os demônios ameaçando aí o pastor, né? Aí tá o pastor fazendo a libertação, né? Vejam que o tempo inteiro eles ameaçam o pastor, né? Então naquela noite que teve esse culto aí, o pastor foi para casa. Aí tem as imagens dele aí, ó, como ele ficou, irmãos. Ele não conseguia nem ficar em pé, ó. Então ele andava aí se arrastando aí. Ó, o que os demônios têm o poder de fazer numa pessoa, né? Aí esse pastor foi para uma igreja na Nigéria com um missionário lá, Ebi Joshua. Então ele foi lá, era um lugar muito requisitado aí, né? Então ele foi lá onde tinha um homem de Deus para pedir ajuda, pedir oração para esse profeta aí de Deus vir a orar por ele, né? Onde ele falou que ele vendeu o teclado da igreja, pediu ajuda aí para os irmãos aí para arrecadar um dinheiro para conseguir chegar até essa igreja aí. E ele contou que ele não estava conseguindo andar, que ele foi retalhado pelo demônio e tal. E o profeta ali, com uma simples ordem, já pediu para ele que levantasse e já levantou curado aí, ó, em nome de Jesus. Aí ele já levantou curado, ó. Já o profeta pediu para ele andar, ele saiu andando, ó. Os demônios já saíram. Então você vê que isso, ele chegou a ficar entrevado por obra do diabo, né? Então não foi um problema que deu nele, que algum nervo que atrofiou, alguma coisa assim. Foi por ordem do diabo mesmo, ele chegou a ficar daquele jeito. Aí você vê que ele está andando normal, agradecendo a Jesus, né?
tá andando normal. Aí ele começa a falar ali pro profeta que ele foi retalhado porque ele ajudava as pessoas. Aí que ele ajudava as pessoas, ele tinha um ministério de libertação e por isso que ele estava sendo retalhado, onde o profeta já mandou ele parar na hora, falou: não, pare com isso, porque se você é de Jesus, o diabo não pode tocar em você, porque se você é de Jesus e o diabo toca em você, ele também está tocando em Jesus, está tocando no ministério de Jesus. Então, se aconteceu isso, é porque alguma brecha foi dada para o diabo poder tocar numa pessoa, né? Então ele falou: então vamos orar para Deus, vamos pedir que Deus tenha misericórdia, né? E vamos orar e vamos mudar esse conceito aí, porque imagina, irmão, se o diabo pudesse tocar em todos os pastores que oram pelas pessoas, que tem um ministério de libertação. Então o pastor que tem um ministério de libertação aí, ele tem que estar com a vida no altar, porque se ele der brecha, o inimigo ataca mesmo. É isso aí, irmãos. Fiquem com Deus. Deus abençoe.